Beleza, então vamos lá. Bom. Ok. Então, vamos ler essa tira e responder as questões, ok? Descobriram por que a gripe dá dor de cabeça. Enquanto os vírus se reproduzem loucamente, eles cantam. 14 bilhões 800 mil vírus incomodam muita gente. 14 bilhões 801 vírus incomodam muito mais. Beleza. No primeiro quadrinho da tira foi empregado o advérbio loucamente, ok? Prof, eu acho que não tá aparecendo o exercício, tá aparecendo só uma tela com 2 slides assim. Os exercícios não tá aparecendo. Ah, peraí, Vida, que eu vou depois do. Fala, Troto. Não estou compartilhando direito. Como assim não tá compartilhando? Daniel falou que eu não estou compartilhando direito. Como fosse tá assim. Compartilhar? Eu mudei pra tela, então acho que eles estão vendo o que você tá vendo. Agora vê. Agora sim, professora. Beleza, Daniel. Pode ir me avisando, viu, filho? Porque a prof é ruim nesse negócio. Tá. De tecnologia. Então, bora lá, ó. A tirinha. Descobriram por que a gripe dá dor de cabeça. Os vírus estão se reproduzindo, tá vendo? Opa. Desculpa, peraí que eu vou voltar. Enquanto os vírus se reproduzem loucamente, eles cantam. 14 bilhões 800 mil vírus incomodam muita gente. 14 bilhões 801 vírus incomodam, certo? No quadrinho da tira foi empregado o advérbio loucamente. Que tipo de circunstância esse advérbio expressa? B. Identifique o sufixo desse advérbio e empregue-o na formação de outras palavras. C. A partir do radical desse advérbio, forme uma família de palavras. Eu já passei esse exercício. Vocês querem fazer ou vocês querem que eu já diga tudo? Tem gente... Pode passar para outro conteúdo, professora. Todo mundo concorda? Gente, se vocês quiserem repetir, então eu vou falar rapidinho, ó. Que tipo de circunstância esse advérbio expressa? Loucamente. É o quê? Ó, os vírus aqui se reproduzindo loucamente. Que tipo de circunstância? Qual é o sufixo desse advérbio loucamente? Mente. O advérbio é de modo, né? A partir do radical desse advérbio, qual é o radical? Louca. Louca, muito bem. Forme uma família de palavras. Então, fala rapidinho uma família de palavras com esse radical. Para criar palavras igual ele criou aí? Para criar palavras com loucura. Loucura, né? Bora lá. Continuando aqui. Ó, esse aqui eu também já fiz esse exercício. Deixa eu ver aqui. Tá, então bora lá. Eu vou só ler o exercício rapidinho, porque é uma complementação desse outro. Ó. O prefeito
foi visitar um manicômio da cidade. Chegando à biblioteca, vê um homem pendurado no teto, de cabeça para baixo. Preocupado, diz a bibliotecária do hospício. O que esse... Quem que fala o que esse quadradinho aqui? Qual palavra que entra? Bem aqui, ó. Qual palavra entra? Louco. Isso. O que esse louco está fazendo aí no teto? Ele pensa que é um lustre. Aí o prefeito volta a dizer: permitir isso é uma... Usando o radical da palavra louque. Uma loucura? Uma loucura, muito bem. Permitir isso é uma loucura. Ele pode cair e se machucar. Por que não o tiram daí? Olha o que a bibliotecária responde. Mas à noite, como é que a gente vai fazer para ler no escuro? O que vocês interpretaram sobre isso aí? Que ela também é doida? Que o quê? Pode falar. Que ela também é doida? Ela também é doida. Bom, vamos continuar. Muito bem. Só um pouquinho. Responda a anedota. Uma ou outra das palavras suprimidas na anedota poderiam ser loucamente? De acordo com o contexto, que palavras da família do radical louque podem completar adequadamente as lacunas da anedota? A gente já falou isso, né? A que classe gramatical pertence cada uma dessas palavras? A do substantivo, dos adjetivos, dos verbos ou dos advérbios? Essas palavras têm o mesmo radical, louco e loucura, certo? Que foram as palavras que nós usamos para complementar o espaço vago, tá bom? Tem o mesmo radical. Quando é acrescentado ao radical louque o sufixo ura, forma-se um substantivo, loucura. A loucura o fez perder o emprego, certo? Quando é acrescentado o sufixo mente, forma-se um advérbio, loucamente, ok? Então, vamos lá, continuando. Para chegar à resposta sobre quais palavras completam a anedota, você exercitou um princípio fundamental. Primeiro quando a gente foi fazer aquela escrita lá de louco e loucura para completar, primeira coisa que a gente fez foi selecionar, ou seja, quais palavras cabem ali, certo? E a outra coisa que nós fizemos foi combinar palavras, certo? Nós pegamos o louque, que é o radical, combinamos, né? Combinamos com sufixo ura, combinamos com sufixo mente. A seleção e combinação são condicionadas pelo sentido que se quer dar ao enunciado, ok? É este princípio de seleção de palavras, é este princípio de combinação de palavras que residem os estudos de morfologia e sintaxe. Quando aparecer assim, gente, na prova de vocês, até no Enem, por exemplo, quando aparecer uma pergunta assim, analise morfossintaticamente a questão abaixo. O que esse professor que elaborou essa prova está pedindo com essa palavra? Analise morfossintaticamente. O que ele está querendo que vocês façam? Vai pedir para classificar de acordo com a morfologia? Muito bem. E morfossintaticamente. E aí? Ó, mandei no grupo.
Tô lá no bate-papo. Morfossintaticamente. E aí? O Daniel já falou uma parte, né? Primeira parte da palavra. Ele disse fazer a análise, né, da morfologia. Ok. O que é isso? Análise da morfologia. Para você analisar a palavra de acordo com o contexto? Isso, analisar a palavra, cada uma delas, né? De acordo com o contexto. Muito bem. Dessa análise morfológica, vai sair o quê? O que eu tenho que fazer com essa análise? Por exemplo, ó. Aí, ó, nessa frase. A menina pulou. Qual é a análise morfológica para essa frase? O A seria artigo. Muito bem, Daniel. Então, quando tiver o pedido de analise morfossintaticamente, então a primeira parte que eu vou fazer é analisar a morfologia. E na morfologia eu tenho o quê? Hã? Tá no bate-papo. As classes gramaticais. Muito bem. O A, você falou que era o quê para mim? Artigo. Muito bem, garoto. Só o Daniel que fala? O A, artigo. Menina é o substantivo, né? Menina é o quê? Substantivo. Substantivo. Vamos lá. E pulou é o quê? Verbo. Muito bem. Então, ó, isso que a gente acabou de fazer é a morfologia. E a outra parte? Ele falou assim, faça análise morfossintática. Eita, e agora? Vocês estão entendendo que eu tô essa parte aí deu para entender? Sim. Sim. Beleza. E agora a parte da síntese? Vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Já, mas eu não lembro, professora. Nadinha. Não. Acho que seria para tipo igual morfologia, só que a palavra fora do contexto, A, não lembro. a sintaxe, a análise sintática, é quando a gente analisa a função de cada palavra. Função de cada palavra na frase. Beleza? Isso é análise sintática. Análise morfológica, eu vou ver palavra por palavra, ok? E eu vou classificá-las dentro das classes gramaticais, certo? Análise sintática, eu vou ver a função de cada palavra na frase. Beleza? Então, vamos usar a mesma frase. A menina pulou. Quem está fazendo o pulo? A menina? Muito bem. Ela é a ação? Não, ela seria o sujeito. Ah, muito bem. O sujeito é quem faz a ação, certo? Sim. Então, a menina, ela faz a ação, é isso? Muito bem. Então, a menina é o sujeito. Beleza? Qual é o núcleo do sujeito? Menina. Ah, muito bem. Núcleo do sujeito, menina. E o A vai ser o quê? O a gente fala que é adjunto, porque tá junto. Não tem muita força, não tem muita função.
Em relação às duas, ó, o a menina, quem tem força? Menina. Menina. O a só está acompanhando, concorda? Então, quem acompanha é adjunto, adnominal. Por que adjunto adnominal? Por que adnominal? Hã? Beleza? Porque O ele a não tem. complementa o nome. Porque isso, garoto. O adjunto adnominal. O adjunto é que vem junto. Adnominal que complementa o nome. Qual é o nome? Qual é o nome, a força? Como assim? Ó, eu falei que o sujeito completo era a menina, ok? Ok. Certo. O núcleo do sujeito, ou seja, a palavra principal, a palavra que tem força, qual que é? Menina. Menina. Menina é o nome, ok? Uhum. É a mesma coisa que substantivo, se eu for pensar na morfologia. Então, mas eu estou aqui fazendo síntese, sintaxe, né? Então, aqui, menina é o nome e a função da palavra menina nessa frase é sujeito, ok? Ok. E o a, ele só acompanha. Quando ele só acompanha, a gente chama de adjunto, ou seja, aquilo que vem junto, certo? E adnominal acompanha o nome. Eita, vocês estão vendo que está escurecendo aqui? Adnominal acompanha o nome. O que é isso? Qual é o nome? A palavra principal do sujeito? Menina. Menina. E o a acompanha a menina, acompanha o nome. Então, é adnominal. Então, qual é o adjunto adnominal do sujeito? A. Muito bem. A. Ok. Tá faltando alguma coisa para eu terminar de fazer a análise sintática dessa minha frase? O verbo. Certo. Ele é verbo, mas ele é verbo na qual análise? Sintática ou morfológica? Morfológico. Muito bem. E na sintaxe? E na análise sintática vai ser o quê? Aí seria complemento adverbial. O que vocês acham, gente? A frase inteira é: a menina pulou. A gente já resolveu a primeira parte. A menina, certo? E, e a outra? E a outra parte da frase? Vai ser o quê? Hum? Seria predicado ou não? Ah, garoto, predicado, pulou. Então, toda vez que eu tiver um verbo, quanto à análise morfológica, este mesmo verbo na análise sintática, ele vai fazer parte de quem? Do. Fala aí, gente. Predicado. Muito bem, do predicado. Muito bem. Então, toda vez que eu tiver um verbo, não se esqueçam, ele vai fazer parte do predicado. Vamos lá. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. É isso que ele está falando aqui, ó. Vamos continuar. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Qualquer coisa me interrompam, hein? Tá. Tá, bora lá. A morfologia estuda as classes gramaticais, lembra? Isto é,
O campo da seleção, ou seja, quando eu seleciono uma palavra, eu tenho a morfologia. Enquanto que a sintaxe ou síntese, mas para mim é sintaxe, tá? Estuda o campo da combinação de palavras. Vamos ver agora esse outro aqui. O freguês sentou-se e pediu um chopp. O garçom trouxe o chopp e Desculpa, gente. O garçom trouxe o chopp e o freguês pediu para trocar por um suco de laranja. O garçom trocou. O freguês bebeu e saiu sem pagar. Ei, disse o garçom, o senhor não pagou o suco de laranja. Claro que não. Eu o troquei pelo chopp. É, mas o senhor não pagou o chopp. É claro que não. Eu não o bebi. Ai, 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 esse é o famoso. Esse é o famoso quê, hein, gente? Espertão. Ah, muito bem, esse adjetivo é muito bom. Nesta frase dita pelo garçom, o senhor não pagou o suco de laranja. Veja as combinações realizadas. Isto é, a estrutura morfossintática da frase. Então, vamos ver a morfossintaxe ou estrutura morfossintática da frase, beleza? Então, bora lá. Ó, o senhor não pagou o suco de laranja, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vocês vão me falar o que vocês acham, e depois a gente volta e vê o que a gente errou, o que a gente acertou, tudo bem? Então vamos lá. Tá. Beleza. Primeiro vamos fazer a morfológica e depois a gente faz a sintática, tá bom? O senhor não pagou o suco de laranja. O que vocês acham? Primeiro lugar, na morfológica a gente tem que pegar palavra por palavra, tá? Inclusive, quando tiver só uma letra, também a gente analisa. Então, vamos lá? O senhor não pagou o suco de laranja. Como que vocês iam fazer? O seria artigo. Muito bem. Senhor seria substantivo. O Isso. não, advérbio. Pagou, verbo. Sim. O adjetivo. Artigo, errei. Artigo. Suco seria substantivo também, né? Substantivo também. Substantivo. O de é preposição e o laranja é substantivo. E suco de laranja, hein? Muito bem. Então vamos lá. Agora, tá. Agora quanto às análises sintática, como que ficaria essa frase? O senhor é sujeito. Certo. E não pagou suco de laranja seria o predicado. Muito bem, garoto. Do sujeito, o senhor, qual é o núcleo do sujeito? Senhor. E o o vai ser o quê? Adjunto, adnominal. Muito bem. Não pagou o suco de laranja, você falou que é predicado, certo? Sim. Por que você acha que é predicado? Qual é a palavra principal que vai estar nesse predicado? Verbo. Verbo. Muito bem. Então vamos lá. Ó, o senhor não pagou o suco de laranja. Então vamos lá. O artigo, está acompanhando aqui? Senhor, substantivo. Não, advérbio de negação, certo? Pagou, verbo. O, artigo de novo. Suco, substantivo. De, preposição. Laranja, substantivo. Beleza, então aqui, nessa primeira linha, eu tenho análise qual mesmo, gente? Morfológica. Morfológica, muito bem.
Na segunda, eu tenho a mesma frase, só que eu vou fazer outro tipo de análise. Qual é? Sintática. Beleza. Olha só, o sujeito, igual o Daniel falou, o senhor, tá vendo? O senhor é o sujeito inteiro, tá? O núcleo do sujeito aqui, ó, senhor, e o adjunto adnominal é o que acompanha. Por que ele é adjunto adnominal? Ele acompanha a palavra. Senhor. Muito bem, Substantivo. muito bem. Que é o núcleo do sujeito, ok? Não Ok. pagou o suco de laranja. Toda esta frase aqui, ó, é o quê? Predicado. Predicado. Vocês conseguem ver a setinha? Uhum. Tá. Predicado. A parte principal do predicado, igual o Daniel falou, é o Verbo. verbo. Na análise sintática, o verbo ele vai ser dividido em verbo transitivo, direto e indireto, verbo intransitivo, lembra? E verbo intransitivo e verbo transitivo direto e indireto. E indireto. Ou verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender o que eu falei? Eu vou escrever. Aham. Na análise sintática, o verbo ele pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Então, são 4, tá bom? E isso para fazer qual tipo de análise? Sintática. Muito bem, garoto. Mas, gente, ó, alguém ou caiu a pessoa ou a minha aula tá tão ruim que a pessoa foi embora. Vamos lá. Vocês estão entendendo, gente? Uhum. Certo. Então, vamos lá. Ó, o verbo, nesse caso, é um verbo transitivo direto ou indireto? Olha só. Não pagou. Tá completa essa frase? Não. Qual é a pergunta que você vai fazer para esse verbo pagou? Não pagou o quê? O quê? Você está usando preposição na sua pergunta? Não. Não. Então vai ser um verbo transitivo direto ou indireto? Direto? Direto, muito bem, garoto. Não pagou, verbo transitivo direto. Aí, o objeto direto é a resposta da pergunta o quê? Certo? Certo. Olá, vamos lá. Ó. Não pagou, aí a gente faz a pergunta para o verbo aqui, ó. Não pagou o quê? Certo? Ó. Não pagou o quê? Tá? Bem aqui que entra a pergunta, né? Ó. A resposta é tudo isso. Não pagou o quê? Qual é a resposta? Suco de laranja. Suco de laranja. Então, o suco de laranja vai ser, se o verbo é transitivo direto, o suco de laranja é o quê? Não entendi, professora. Se o verbo pagou, neste caso aqui, é verbo transitivo direto,
O suco de laranja vai ser o quê? O? Objeto direto. Muito bem, tá bem aqui, ó. O suco de laranja todinho vai ser o quê? O Objeto objeto direto. direto. Muito bem. Certo. Então, qual é o núcleo desse objeto direto? Ou qual é o núcleo qual é o núcleo da palavra principal? Seria laranja? Suco, quem falou? Eu, Guilherme. Muito bem, Guilherme. Suco, do objeto direto, a palavra principal é suco. E de laranja é um complemento. Completa este nome aqui. De laranja, completa a palavra? Qual palavra que completa? Suco. Suco, muito bem. Então, de laranja vai ser adjunto adnominal. Não está completando, não está vindo junto do nome? Sim. Olha só esse O aqui também. Olha, gente, tá vendo esse O? Ele é importante? Sim, É uma, ele é o artigo. ele é uma palavra importante na análise sintática? Olha, do objeto direto inteiro. Eu vou lá no bate-papo, tá? Mas ele que classifica o substantivo se ele é masculino ou feminino. Tá, mas eu estou em análise sintática, lembra? A morfológica a gente já fez, ok? Você fez a pergunta para o verbo. O senhor não pagou o quê? Eu estou na análise sintática, certo? O senhor não pagou o quê? O suco de laranja. Olha lá. O suco de laranja é a minha resposta para a pergunta, certo? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Sim. Pagou. Pagou e você me disse que é verbo transitivo? É direto. Direto. Tá aí, ó. Tá aí no bate-papo. Pagou o verbo transitivo direto. Então, qual vai ser o objeto direto? Suco de laranja. Muito bem. O objeto direto é o suco de laranja. Qual é a parte principal desse objeto direto? A palavra principal. Hum? Professora, Oi. o nosso tinha travado aqui o seu. Ah, é? Aham. Eu fiz alguma besteira aqui, não foi, Dani? E saiu a apresentação. Então, eu fiz besteira. Eu não sei. Sair da Deve ser a tela. internet que deve ter caído. Não, é aqui, ó. Eu mexi aqui, saí da tela cheia. Ai, que saco. Olha, eu não vejo a hora de dar aula presencial para vocês, porque eu sou muito amarrada com isso aqui. E agora, melhorou? Voltou? Não, no meu não. Não voltou a tela? Não. Só estamos vendo você só. Ah, peraí só um pouco. Ai, que coisa. Gente, desculpa a prof de vocês. Eu sou muito amarrada.
Só um pouquinho. Edu? Agora que foi, gente. Meu companheiro foi embora. E agora, gente, vocês estão vendo? Não, professora. E agora? Não também. Só tá aparecendo para mim. Ai, meu Deus, tô perdendo tempo. Hum. E aí, Dani? Nada? Não, professora. Putz. Acho que agora eu vou conseguir. Peraí. Consegui? Não, professora. Ai, Daniel, que coisa mais. Que coisa. Iniciar a conversa. Só um minutinho. E agora? Deu, professora, deu. Ai, graças a Deus. Então vamos terminar. Ó, então, ó, o que eu estava falando? Que pagou é um verbo transitivo direto, certo? O suco de laranja é o objeto direto, certo? Mas qual é a principal palavra do objeto direto? É o suco, professora. Muito bem. Muito bem, Daniel. Ele acompanha quem? Olha, eu vou até fazer uma seta. Ele acompanha quem? Gente, vamos lá? Suco, professora. O acompanha o suco. De laranja, acompanha quem também? O suco. O suco. Então, o
e o de laranja são o quê? Eu já ensinei para vocês. Quem acompanha é Adjunto adnominal? adjunto adnominal. Muito bem. Então, o e o suco e o, desculpa, suco não. Suco é núcleo do objeto direto, certo? Tá dando para entender, gente? Sim. Sim. Ok. Ó, terminou essa morfossintaxe 1. Agora eu vou, ó, são 3 horas. Faltam 15 minutos, ok? Eu vou compartilhar agora a morfossintaxe 2. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá aqui. Tá, vamos aqui. Vamos lá, mudei a tela, né? Mudou, mas não está nos exercícios. Tá, vamos lá. Isso significa que na frase temos a morfologia, só para fazer o fechamento. Isso significa que na frase temos a morfologia, ou seja, estuda a forma das palavras, e a sintaxe, pois forma de morfologia e função de sintaxe coexistem em seus papéis e se definem no contexto. As palavras constituem classes morfológicas e, ao serem combinadas em frases, adquirem um papel sintático, ou seja, função. Fazer a análise morfossintática de uma palavra significa, portanto, reconhecer qual a classe gramatical, certo? A que ela pertence, e a função, qual é a função sintática que ela desempenha naquela oração. Beleza? Beleza. Então, isso aí eu acho que deu para todo mundo entender, não deu? Sim. Tá. Agora vamos ver se eu consigo aqui abrir essa. Não mudou, né? Tá numa página que tá escrito morfossintaxe 2 e tipo 2 slides assim para você abrir. Então, essa eu quero abrir o do lado aqui, Daniel. Oxe, gente. Sabe o que ia ser bom para mim? Para mim, na vida, ia ser bom era vocês irem passando e eu só explicando a aula. Acho que eu vou botar alguém de, como é que chama? De co-anfitrião, né? Que eu acho que Mas vocês isso aí tem que ser alguém que teria que ter o computador, né? Ah, entendi. Que a pessoa vai mexer junto comigo. Gente, eu quero abrir, não consigo. Só tá aparecendo os 2 quadradinhos para vocês, né? Uhum. Vamos ver se agora eu consigo. Tenho que fazer download, é? Olha, acho que eu consegui. Deu certo aí? Deu. Beleza, vamos embora. Então, frase, oração e período, certo? Eu vou ler esse diálogo aqui entre os namorados de Luiz Fernando Veríssimo, para a gente fazer morfossíntese. Eu queria me dizer alguma coisa? Acho que esta nossa relação não vai dar certo? Isso. Eu simplesmente não aguenta mais? Exato. Esse seu hábito de
terminar as frases dos outros? Eu tentei, mas não consegue? Não consigo. Não é nada contra mim? É só porque eu termino suas frases? É. Porque você faço isso? Sempre termina a frase dos outros? Porque eu já sei o que vão dizer. Você é o quinto ou sexto namorado? Tem um negocinho aqui, tá aparecendo para vocês esse Tá. quadradinho aqui? Isso incomoda, né? Como que tira isso? Vocês sabem? Bom, Tenta eu vou ler. clicar na tela aí, em qualquer lugar. Passo. Aí, Ah, por que você faz isso? Sempre termina a frase dos outros, porque eu já sei o que vão dizer. Você é o quinto ou sexto namorado. Gente, por que que não tem? aperta Porque... no menos ali, professora. Mas por que que ele não passa a página, Daniel? Deixa eu ver se é aqui. Ah, Acho tá. que tem mais embaixo. Aham, tá. Cadê? Você é o quinto ou sexto namorado que me diz a mesma coisa. Quer dizer que nós nos tornamos previsíveis? Se tornaram. Todos reclamam da mesma coisa? Reclamam. Bom, então tchau? Então bora lá. Os namorados interagem por meio de palavras ou conjuntos de palavras que constituem unidades menores do texto e que têm sentido completo, ou seja, eles estabelecem comunicação por meio de frases. O trecho "Todos reclamam da mesma coisa" é uma unidade do texto com sentido completo, certo? Por que que ele diz que é uma unidade? Porque eu tenho várias frases que formam o texto, certo? Então, todos reclamam a mesma coisa, é uma frase de todo o texto. Então, é uma unidade de texto, ok? Então, Ok. certo. Então, todos reclamam da mesma coisa, é uma unidade do texto com sentido completo. Tem sentido completo? Todos reclamam da mesma coisa? Tem. Tem. Logo, é uma frase. Todos reclamam da mesma coisa, além de frase, é oração. Por que que é oração, gente? Quem sabe me dizer? Porque tem verbo. Exatamente. Toda oração precisa ter um verbo. Nesse caso aqui, todos reclamam da mesma coisa. A gente tem aqui o verbo o quê? Reclamar. Reclamar. Muito bem. Então, toda vez que eu tiver uma frase que tem verbo, ela também pode ser uma oração. Então, nunca se esqueçam disso. Toda oração vai ter o quê? Verbo. Verbo. Beleza. Normalmente, as frases apresentam pelo menos um verbo. Só um pouquinho. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Só um pouquinho. Ai, tá. Mas aqui, ó, a frase não é a frase que apresenta verbo, não, é a oração, tá bom, gente? E aqui ficou um em cima do outro. Ó, frase é a unidade de texto que numa situação de comunicação, é capaz de transmitir um pensamento completo, certo? Então, ó, na frase, gente, vamos pensar uma coisa aqui. A frase não precisa ter o quê? Um verbo para ser completo. Não precisa de verbo. Nas orações, sempre precisa de quê?
De verbo. Então, olha aqui, ó. Uma frase, se ela tiver uma situação de comunicação, é considerada completa, é considerada frase, tá? Então, vamos lá, ó. Vou escrever uma frase lá no bate-papo. É frase? Vocês acham que sim, não e por quê? Fala para mim. Sim. Sim, porque se uma pessoa grita socorro, você já vai entender que ela está pedindo socorro. Não precisa mais complementar nada. Exatamente. É uma frase só com interjeição. Isso aqui é uma interjeição. Ela está falando socorro, é o sentido completo? Dá para entender? Então, é frase. Beleza, gente? Porque já tem uma situação de comunicação, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Frases nominais. O que é isso? É composta só de nomes, não tem verbo. Orações são frases que sempre vão conter verbo ou verbos. Então, uma oração pode ter um verbo ou mais de um, beleza? Esse aqui está em cima desse, mas tinha alguma coisa embaixo aqui, ó. Tá, vamos lá. Tipos de frase. Frase, temos 4 tipos de frase. Frase interrogativa, já dá para saber o que é. É uma pergunta. Tem que ter uma interrogação, né? Frase declarativa. Olha, gente, não vamos misturar. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Toda oração tem que ter um verbo, certo? Toda frase pode ter verbo, mas existem frases também sem verbo, que são as frases nominais, ok? Agora, sim, uma frase pode ser frase e oração, deu para entender? Sim. Sim, muito bem. Então, ó, quem chegou é uma frase. Quem chegou é uma frase interrogativa. Essa frase, quem chegou, é uma oração também? Sim. Sim, tem verbo. Gente, são 3h15. Na próxima quarta-feira a gente continua essa aula de morfossintaxe, tá bom? Tá. Então, ó,